Ministros do STF que estavam em Nova York fazendo uma palestra sobre democracia junto com Michel Temer são hostilizados por brasileiros. Estão vivendo um verdadeiro pesadelo e com medo de sair às ruas. O que está acontecendo com os Supremos que não aceitam ser questionados, mas nesse caso simplesmente ficaram constrangidos e não puderam fazer nada? Para você entender tudo isso, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, dando aí repercussão a cenas fortes aí de ministros do STF sendo hostilizados e pressionados lá em Nova York. Antes de eu mostrar a manchete para vocês, deixa eu fazer um rápido esclarecimento. Algumas pessoas colocam aqui nos comentários falando sobre a parcialidade dos meus comentários. Sim, os meus comentários nesses vídeos de meio-dia sobre política nacional são parciais por um motivo simples, é um canal de opinião. Então eu pego as reportagens, as manchetes, faço a leitura para que você tire as suas próprias conclusões e dou a minha opinião. Você pode concordar ou discordar. Concorda ou discorda? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante. Eu quero saber o que você pensa, mas claro, eu também tenho o direito de dizer o que eu penso aqui no meu próprio canal. Tamo junto? Então agora vamos aí para a manchete que eu separei para você. No dia de hoje, todo mundo já sabe o que está acontecendo. Os ministros passaram uma vergonha absurda lá em Nova York. Olha só aí a notícia, a manchete da Veja que diz assim, ó: o novo pesadelo dos ministros do Supremo após a derrota de Bolsonaro. Sim, eles estão vivendo uma espécie de pesadelo. E de quem é a culpa? Na minha opinião, a culpa é dos próprios ministros que simplesmente têm uma atuação horrorosa na frente do STF, à frente do STF. Eles simplesmente têm feito aí o que sai da cabeça deles, não são defensores da democracia em absoluto e foram para Nova York fazer palestras sobre democracia. Agora, deixa eu fazer um questionamento. Quem será que pagou por todo o processo nessa palestra? Quem pagou por viagem, talvez em primeira classe? Quem está pagando pelo hotel de luxo, pelos jantares, almoço, refeições, com tudo do bom e do melhor? Quem está financiando isso? Eu não sei. Será que isso saiu do bolso dos ministros? Você sabe? Você tem alguma informação? Coloca aqui nos comentários, porque eu acho que ministros do STF, a Suprema Corte, não deveria aceitar aí presentes de empresas ou de pessoas. Deveriam simplesmente falar e se manifestar pelos autos, deveriam viver a vida baseado nos seus gordos salários e nos benefícios que têm, que já são demais. Agora, olha que interessante, essa manchete, essa reportagem que eu trouxe para você da Veja, ela é bastante interessante, ela dá uma abordagem aí bastante ácida com relação aos manifestantes. Eu vou ler porque eu quero saber aí a sua opinião. Vamos lá, letrinhas pequenas. Os vídeos de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, sendo hostilizados nos Estados Unidos neste final de semana são assustadores e mostram que o pesadelo gerado pelo bolsonarismo radical e pela extrema-direita não acabou. Ah, então o problema são os bolsonaristas, a extrema-direita, as pessoas que democraticamente e garantidos pela Constituição estão simplesmente se manifestando. Será que nós não vivemos um pesadelo, uma espécie de ditadura togada, onde a liberdade de expressão tem sido caçada nesse país? Agora, que história é essa que qualquer um que se manifeste de verde e amarelo com uma bandeira nas costas se tornou extrema-direita? Extrema-direita são todos aqueles que votaram no Bolsonaro? Realmente é isso? Extrema-direita são todos aqueles que não votaram no PT, na esquerda? Seguinte, é claro que existem bolsonaristas radicais, extremistas, a extrema-direita de fato existe, só que eu tenho certeza absoluta que essa é a minoria. Agora, as pessoas que estavam se manifestando lá em Nova York, essas podem ter ali extremistas? Podem ter, mas eu tenho certeza que ali é a indignação de brasileiros que saíram do país para tentar uma vida melhor num país complicado que é o Brasil, ou pessoas que estavam ali fazendo turismo e simplesmente veem os ministros do STF fazendo ativismo judicial, indo para Nova York para falar exaltar a sua personalidade, mostrar o quanto eles são heróicos na defesa da democracia. Será que é isso mesmo? A imprensa brasileira está cada vez mais descolada da realidade, chamando todo mundo de extrema-direita simplesmente porque se manifestam. Aliás, isso é uma narrativa do próprio Supremo Tribunal Federal, dos ministros que não aceitam ser criticados, que dizem que crítica ao judiciário é crítica à democracia, como se o judiciário fosse o único poder imune a qualquer crítica. E mais, simplesmente falam que não existe ativismo judicial. Ao final desse vídeo eu vou te mostrar uma cena no mínimo complicada, constrangedora e que leva realmente o povo brasileiro a se revoltar com relação a esses juízes e a sua atuação.
Ministros do STF, sim, estão agindo com ativismo judicial, não estão seguindo a carta máxima da nossa legislação, que é a Constituição brasileira. Ela deveria ser seguida na literalidade da lei. Quem legisla, quem cria as leis é o legislativo e não o judiciário, que tem se colocado aí de forma absurda, supremo, como poder moderador, acima dos outros. Vou dar aqui rapidamente alguns exemplos de censura e de simplesmente o STF está passando aí as suas atribuições. Primeiro caso, a censura à Jovem Pan durante o período das eleições, que simplesmente proibiu a Jovem Pan de pronunciar, de falar, emitir algumas palavras que eram verdade, não eram fake news. Não podiam falar, por exemplo, que o Lula, agora presidente eleito, era ex-presidiário ou que ele era o mais votado dentro dos presídios, o que de fato é real. Não existe nenhum erro nisso. Segundo, censuraram o Brasil Paralelo, que você pode discordar, pode gostar ou pode não gostar, mas eles têm direito de lançar lá os vídeos, as séries, os filmes. E o vídeo lá, acho que era sobre a facada do Bolsonaro, ele foi censurado antes mesmo de ser lançado. Os ministros não viram o episódio e censuraram, falaram, não, esse episódio não pode ser lançado até a data da eleição. Só pode ser visto depois da eleição. Por que será? Porque os ministros estão fazendo isso. Agora, o cúmulo do absurdo, o que mostra claramente o quanto os juízes do STF, os ministros, estão completamente fora da casinha, são os inquéritos de fake news, aonde simplesmente o Supremo Tribunal é a vítima, é o acusador, é o investigador e é o julgador. Ou seja, eles fazem tudo desrespeitando todo o processo acusatório que existe no Brasil. Eu não sou jurista, não tenho nenhuma formação na área de direito, mas simplesmente pegando ali a lei do jeito que ela é feita no Brasil, você acha que isso poderia? Ah, e detalhe, o relator do processo é o ministro Alexandre de Moraes. Foi instaurado por ofício, por Dias Toffoli, que não sorteou o ministro, indicou, eu quero que quem julgue esse negócio aqui seja o Alexandre de Moraes. Então o Supremo claramente totalmente fora das suas atribuições, e isso tem revoltado o povo brasileiro. Eu acredito que até a esquerda, até quem vota no Lula, não gosta do STF. Simplesmente está se favorecendo porque neste momento o STF está muito mais a favor da esquerda. Mas se liga, se você não apoia o que é certo, esse poder pode se voltar contra você. Então precisamos mesmo nos juntar, criticar o STF. Agora olha só o autoritarismo dessa corte. Esses manifestantes que estavam lá em Nova York, vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Se eles estivessem na porta do STF fazendo exatamente a mesma coisa, eu garanto que ali os ministros iam encher o peito, mostrar o quanto eles são poderosos e mandar eles serem presos. Porque lá em Nova York, onde eles não têm jurisdição, eles ficaram com um sorriso amarelo, completamente constrangidos, estavam com vergonha das suas próprias ações, encarando ali pessoas insatisfeitas com a ação equivocada deles à frente da Suprema Corte. Lembrando que qualquer tipo de violência física ou até de violência verbal que afete a honra da pessoa, do cidadão, dos próprios ministros, eu repudio completamente. Isso aconteceu na manifestação? Aconteceu e eu considero isso um excesso, um equívoco brutal. Não deveria acontecer. Agora vamos aí para o segundo parágrafo, só para a gente entender aí a vertente do jornalista. Eu achei extremamente interessante. Presta bastante atenção aí, ó. Os xingamentos, as ofensas, a postura e as batidas de mão nos carros mostram que a integridade física dos ministros precisa ser urgentemente protegida com mais segurança. Oh, é mesmo? Então os ministros precisam de mais segurança. Eu acho que todo cidadão brasileiro precisa de segurança. Agora só uma crítica aqui. Será que esse jornalista defende aí que a população também precisa de mais segurança? Será que a população pode, por exemplo, ter a sua posse de arma garantida para que possa se defender, para que a arma seja usada como legítima defesa? Eu que defendo que a arma seja entregue apenas a pessoas capacitadas. Não tem que ser algo fácil, não. Tem que ser algo extremamente complexo, tem que ser algo burocrático, mas tem que ser algo que todos tenham acesso. As pessoas têm que ter o direito garantido de acesso à arma. Eu tenho certeza que essa com mais segurança aqui são mais seguranças armados para proteger aí os ministros do STF. Agora, olha só esse final aqui, que hilário. É inadmissível que autoridades do país, ainda mais o Supremo, tenham que passar por esse tipo de cena, tendo sua liberdade ameaçada por meia dúzia de malucos que não entenderam a democracia e se recusam a entendê-la. Ah, eu acho que o jornalista aí tá chateado porque os ministros não podem mais ir jantar simplesmente com a sua família sem serem constrangidos pelas suas próprias ações equivocadas. Se não quisessem passar por isso, não se tornassem
simplesmente agentes políticos se manifestassem apenas nos autos, parem de ficar dando palestra, parem de ficar exaltando a sua própria personalidade. Agora, para finalizar, primeiro eu quero saber qual é a sua opinião, o que você acha aí sobre o que está sendo dito, né? Principalmente nesse segundo parágrafo. Um detalhe importante, há uma incoerência muito grande naquelas manifestações, aliás, nos manifestantes, não na manifestação. E agora eu quero falar com você aí, meu irmão brasileiro que está na frente dos quartéis. Lembrando que somos todos irmãos brasileiros. Quem votou no PT, quem é da esquerda, quem é da direita, uma nação forte se faz com um povo fortalecido. As diferenças vão existir, mas a gente não pode achar que o outro é inimigo. Você que está na frente do quartel, olha só, muita gente está andando aí com cartaz e lá na manifestação tinha SOS Forças Armadas. Não é função das Forças Armadas intervir no processo político. Não é. A função das Forças Armadas é garantir a soberania nacional. Quem deveria estar sendo pressionado e muito pressionado neste momento é o Senado Federal. São os únicos dentro da legislação capazes de investigar através de uma CPI e até de punir o STF. São eles que nós temos que pressionar a partir do dia... Aliás, deveríamos estar pressionando já agora, mas principalmente a partir do dia 1º de janeiro, onde muda 1/3 da composição do Senado, onde vai haver uma nova eleição para presidente do Senado. Tomara que Rodrigo Pacheco não ganhe, tomara que os senadores não sejam frouxos e possam eleger aí uma pessoa que tenha coragem de pautar aí os anseios da população brasileira, ou pelo menos de parte da população brasileira. Agora, se liga aí nessa contradição absurda, e aí eu quero que esse pedaço do vídeo em especial você mande para aquele seu amigo que votou no PT, que acha que o Sérgio Moro foi o grande vilão da história, que o Sérgio Moro subverteu a ordem do julgamento porque conversou com o Ministério Público. Se liga, isso aqui é lá em Nova York, é nesse mesmo fato. Esse aqui ao fundo é o ministro Barroso, Roberto Barroso. Você sabe quem é esse aqui ao lado dele, jantando com ele? É o advogado do Lula. Sim, o cara que defendeu o Lula e conseguiu que o Lula fosse solto, não porque ele foi inocentado, simplesmente porque disseram que, olha, o carteiro errou o endereço, entregaram o processo no lugar errado, não era Curitiba, era Brasília. Ai, meu Deus, agora prescreveu tudo, o Lula não pode mais ser julgado, ele é inocente dentro dessa lógica, pode concorrer às eleições. E aí, a pergunta é, isso pode? O advogado do réu, o advogado do acusado pode jantar com o ministro, com o juiz que julga? Isso pode? Ah, entendi. Você vai dizer que agora pode, porque agora o processo já terminou. Então eles podem ser amigos. Esse aqui é simplesmente o advogado que fez o Gilmar Mendes chorar pela defesa acalorada, pela defesa apaixonada que ele fez de um réu que já era condenado no caso. Tá aí, ó, notícia do Metrópolis. Advogado de Lula e ministro Roberto Barroso jantam em Nova York. E aí, o que você acha disso? Pega esse pedaço do vídeo ou pega o vídeo inteiro, manda para aquele seu amigo que votou lá no PT, que acha que o Lula é um anjo inocente. Simplesmente, nós temos aí um STF que está subvertendo a ordem democrática do nosso país. Eles estão agindo como ativistas judiciais e eles mesmos dizem que isso não existe e não aceitam ser criticados. Se essa crítica fosse no Brasil, nós teríamos aí muita gente presa ou até caçada, porque o que tem acontecido são parlamentares que têm na lei a garantia de emitir quaisquer opiniões, qualquer coisa. Eles podem emitir essa opinião e simplesmente já teve condenado, simplesmente tem deputado eleito ou deputado em exercício do mandato com as redes sociais sendo bloqueadas, ou seja, totalmente fora da liberdade de expressão que o país e a Constituição garantem. Mas eu quero saber qual é a sua opinião sobre essa atuação do Supremo Tribunal Federal. Coloca aqui nos comentários que ela é muito importante. Tira um print aí, ó. Tira um print dessa tela aqui, ó. Olha, gente, isso é um absurdo. Eu olho para isso, eu acho isso de um absurdo tão grande. O Senado deveria hoje instaurar um processo para investigar aí esse jantar, investigar aí essas palestras que estão sendo dadas no exterior. Quem está pagando por isso? Por que os ministros fazem tanta questão de exaltar a sua personalidade? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber aí a sua opinião. Brasileiros, não vamos ficar uns contra os outros. Diferenças vão existir, mas precisamos de um povo unido o máximo possível. E você, meu irmão, que está aí na frente dos quartéis, o lugar certo é o Senado Federal.
não os quartéis. Tamo junto? Chegou até aqui? Gosta do canal? Gosta do meu trabalho? Deixa seu like porque ele é fundamental para o YouTube entregar esse vídeo para todo mundo. Vídeos sobre política são vídeos que o YouTube não gosta muito, então ele dificilmente entrega. Então entrega, dê o like, compartilha para que todo mundo possa ficar sabendo. E claro, ó, clica aqui na logo do canal, se inscrevendo e ajudando o canal a crescer. Tira print e caminha para todo mundo para que todo mundo fique sabendo e coloca aqui nos comentários a sua opinião. Volto amanhã com mais um episódio do Atualiza E, com mais notícia da política nacional. Beijo do Toby e eu volto no próximo episódio. Tchau!